Sejam todos bem-vindos. Você que nos prestigia assistindo essa excelente palestra e principalmente a você que busca conhecimento, aprimorar o teu conhecimento, parabéns pela atitude. Meu nome é Gilmar Godoy, eu estou como presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, estou como vice-presidente do IPEA, Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia de São Paulo. E o que fazemos a SEAG? A SEAG ela busca, é uma entidade sem fins lucrativos, que busca principalmente atividade fim, valorizar o profissional. Como é que ela valoriza o profissional? Dando a ele condições de melhorar as suas técnicas, né? Como no caso de hoje, melhorar as informações técnicas como ferramentas para poder nos ajudar no dia a dia nas empresas, e dando a ele benefícios para que o profissional possa desenvolver com segurança e qualidade o seu trabalho, dessa forma, visando uma proteção na sociedade. Mas eu queria deixar com vocês agora um vídeo da SEAG para que vocês entendam um pouco melhor o que faz a SEAG, e depois nós voltamos com a excelente palestra do engenheiro Jonathan Santos sobre o Troubleshooting, que é uma ferramenta, um tipo de diagrama, um diagnóstico muito importante que nos auxilia no dia a dia da nossa manutenção. Então, até daqui a pouco. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, Prefeitura, Estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho.
especialista é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. E eu convido vocês para vir conhecer. Nós temos aqui muitos projetos em andamento, muitos projetos a serem implantados, e precisamos de pessoas técnicas para que nós possamos atuar no município com qualidade, segurança e ajudando os nossos munícipes, né, a cada vez mais melhorar a situação do nosso município. E eu queria dar as boas-vindas ao Jonathan Santos, ao engenheiro mecatrônico que vai nos brindar hoje com uma excelente palestra sobre troubleshooting, né, que vai nos ajudar muito na parte de manutenção corretiva. Seja bem-vindo, Jonathan, e muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Com certeza hoje nós vamos aprender muito aqui, tá? Eu deixo a você a palestra, fique à vontade, se quiser pegar a tela toda, fique à vontade, quiser fazer uma apresentação, fique à vontade. Depois a gente volta, ver se tiver as perguntas, a gente bate um papo para responder algumas dúvidas, algumas perguntas, tá bom? E vocês que estão nos assistindo, podem fazer as perguntas via chat, que depois a gente conversa aqui, tá bom? Muito obrigado. Jonathan, fique à vontade. Obrigado mais uma vez. Opa, eu que agradeço, gente. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Estamos, está perfeito. Certo. Eu só preciso da permissão para poder compartilhar a minha tela, que aqui ainda não está habilitado. No share screen, você não consegue? Isso. Tá, o host está desabilitado ainda para mim, eu preciso da permissão, se eu não me engano, do Ari, né? O Ari ou o Rodrigo, que me concede a permissão, me concedam. Eu vou colocar já, Jonathan, desculpa aí. Tá vendo? Estamos online aí. O pessoal é 10 aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vê se conseguiu aí, Jonathan, por favor. Certo, agora eu consigo sim. Valeu, amigão. Boa palestra aí. Um abraço. Valeu, obrigado. Certo. Para vocês aparece aqui a minha imagem. Deixa eu só dar um full. Pronto. A tela está aparecendo para vocês, tá, né? Excelente, muito bom. Certo. Perfeito. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à palestra. Meu nome é Jonathan Santos, eu sou engenheiro mecatrônico, eletricista, técnico, tecnólogo, engenheiro pós-graduado em gestão de projetos e tenho bastante experiência como engenheiro. Eu atuei bastante tempo fazendo como engenheiro coordenador, coordenando a parte de projetos e instalações. E algo que eu encontrava muito em campo referente a problemas para resolução de problemas era o quê? A grande falta de procedimentação para você resolver um problema, de criar um roteiro, de você ter uma opção técnica para você poder resolver aquele problema. Não só o conhecimento ali da pessoa que está em campo, mas você criar ferramentas na qual você possa confiar e ter a possibilidade de fazer uma verificação através de estudos, né? E analisando esses problemas encontrados em campo, eu achei o troubleshooting. Aí, dentro desses itens, né? Qual seria um aspecto muito importante referente ao troubleshooting? Nós temos diversos itens que nós podemos utilizar para fazer a manutenção corretiva. Porém, o pior método é você não ter absolutamente nenhum método. É aquele modo no qual você primeiro se depara com um problema e depois você pensa no que você vai fazer. Só o tempo pelo qual você vai elaborar um plano de manutenção corretiva é um tempo despendido, né, referente tanto à máquina parada quanto ao processo. Então, o pior método é você não ter absolutamente nenhum método. Através desse roteiro que você vai criar, você tem diversas possibilidades, né? E dentro dessas várias abordagens, nós temos a possibilidade da criação de um roteiro através de um troubleshooting, né? O que seria o troubleshooting na sua essência? Trouble vem de problema, shooting é de disparar, de resolver. Então, na tradução literal,
o troubleshoot seria você criar um procedimento para solução do problema, mas não é de qualquer jeito. Então, você primeiro desenvolve as principais etapas, né? Você baseia, você cria o conceito do troubleshooting, que seria como? Primeiro, você identifica o problema, seria o passo essencial, né? A criação ali do roteiro, identificar o problema, verificar com o diagnóstico e depois você propor um método ou solução para o problema que você está encarando. Então, essa seria, né, a essência do troubleshooting. Você ter a possibilidade de identificar o problema, fazer um diagnóstico e chegar ali na solução, né? Só que o troubleshooting, normalmente, ele requer a passagem do conhecimento do especialista para fazer ali um escopo, né? Aí sim você vai conseguir fazer a elaboração do troubleshooting, né? Você precisa de um especialista e aí sim você cria um roteiro. Um problema novo pode não ter um troubleshooting, uma máquina nova, positivo. Se o fabricante fornecer, sim. Aí você tem um troubleshooting. Caso você não tenha, né, um manual técnico de verificação dos problemas comuns ali daquela máquina, aí você vai ter que elaborar o seu próprio troubleshooting para poder fazer aquela verificação de manutenção corretiva, né? Quais são as principais áreas da engenharia que utilizam hoje os recursos de troubleshooting? A engenharia de software, eu coloquei ela primeiro por quê? Porque a engenharia de software é a engenharia que mais utiliza, né, o conceito de troubleshooting, porque foi devido aos problemas na verificação do software que foi desenvolvida essa ferramenta. Óbvio que o troubleshooting de engenharia de software, ele é muito mais aprimorado do que o da engenharia eletrônica, engenharia automobilística, bioquímica e elétrica, por causa dos updates, por causa das atualizações e por causa da grande necessidade de documentação daquilo que você está fazendo a manutenção, aplicando ali o troubleshooting. Esse tipo de documentação é o segundo passo no qual você tem uma possibilidade de melhoria para você poder resolver um novo problema que vai aparecer, né? Você vai ter os recursos todos anotados, referentes aos problemas que você está encarando. Dentro dessas possibilidades, né? Por exemplo, estou identificando ali um novo problema. Como que eu faço para poder eu criar inicialmente essa documentação, né? Como especialista, primeiro você vai fazer o básico. Eu identifiquei um problema. Como que eu faço? Você vai fazer a descrição inicial do problema. Você fez ali a descrição, você vai estar criando naturalmente ali um escopo do que está acontecendo. E também você vai possibilitar fazer uma análise dos problemas que estão acontecendo de acordo com a época, né? Seria uma análise temporal. Por exemplo, esse daqui é um problema referente à versão 1 do troubleshooting. Então, esse daqui é a versão 1, por isso que é uma análise temporal. Uma versão 2 pode não ocorrer mais esse problema, porque o processo foi melhorado, o item foi melhorado. Aí é que vem a questão da melhoria, né, no troubleshooting. Não é porque você fez um procedimento único, né, que você não pode melhorar o processo. Você identificou um problema, você melhorou, né, algo que estava ruim naquela máquina ou naquele processo. Melhorou? Legal, agora eu vou fazer uma revisão desse troubleshooting e eu vou criar uma nova possibilidade ali para a gente resolver esse problema. Então, agora será a versão 2 desse troubleshooting. Aí você vai fazer uma nova análise, por isso análise temporal. Referente ao diagnóstico, como que eu vou fazer ali o diagnóstico do problema? Você vai fazer através de ferramentas e inspeção. Pode ser uma inspeção com as ferramentas, uma inspeção visual, uma inspeção tátil, depende muito do que está com o problema. Executando um programa, fazendo medições para poder energizar um circuito elétrico, todos esses procedimentos
são referentes ali à obtenção das informações, no qual você vai fazer a coleta, né? Uma inspeção visual, está aceso, está apagado. Ah, quando eu aperto esse botão de acionamento, não liga. Então, isso tudo são métodos de coleta de informação. Se é um software, quando eu clico no ícone, não está executando a função devida. Então, isso é um momento de coleta de informação. Como que, depois de você coletar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a análise desses dados que foram coletados. Então, naturalmente, esse é um processo feito pelo especialista. Você vai continuar precisando do especialista, não é você coletar os dados e você simplesmente, né, tentar pular a etapa do especialista. Isso não é possível, porque você precisa fazer a análise do que está acontecendo após coletar as informações. Então, você coleta as informações, você faz a análise ali da informação com o especialista, e através da coleta de dados, você analisou, aí você vai fazendo a eliminação das possibilidades de falha. Isso, naturalmente, vai te conduzir ao próximo processo. O que seria o próximo processo? Ele já seria a aplicação da solução no processo que está com o problema. Então, você vai propor uma hipótese para resolver o problema. Você propôs a hipótese e realmente conseguiu solucionar o problema, show de bola, quer dizer que você seguiu o processo, né, de análise, aí você, obtenção de dados, análise, a possibilidade, propôs a hipótese e deu certo. Não deu certo, então você vai retornar para o passo do diagnóstico, você vai novamente coletar as informações, vai analisar, vai eliminar as possibilidades, e aí você segue novamente para a solução. Aí sim, propôs a hipótese, testou a hipótese, validou, aí sim você consegue resolver o seu problema, seja ele de software, de iluminação ou qualquer outro problema que já aconteceu. Então, esse processo de troubleshooting, o que seria, né? Voltando aqui para a solução e dando uma explicação muito importante sobre o troubleshooting. Normalmente, né, as empresas, principalmente, que trabalham com instalação e manutenção dos sistemas, elas não dão a devida atenção aos dados que você termina obtendo referente aos processos que dão problema, né? Por exemplo, você tem algum item que é repetido várias vezes, você tem manutenção de sistema de iluminação, você identifica várias vezes que você tem soquete quebrado de lâmpada, e necessariamente você não compra os itens necessários para poder fazer a substituição de acordo com a periodicidade de quebra, e diversas lâmpadas ficam ali queimadas, causando problema de iluminação, causando problemas ali para os funcionários que estão passando. Então, esses dados que você termina deixando passar despercebido é que vão fazer naturalmente o seu processo de análise, né? Um roteiro de manutenção. Então, o troubleshooting, ele enriquece tanto a resolução rápida do problema, quanto para você fazer um gerenciamento da sua manutenção e possibilitar tanto a parte de material, a mão de obra, a garantia da qualidade do sistema, do processo e de todos os itens ali envolvidos na engenharia. Então, o troubleshooting, ele te força a você fazer análise, ele te ajuda a obter dados importantíssimos referentes a manter os sistemas funcionando devidamente. Você tem qualidade no sistema, você tem velocidade no atendimento e você tem pessoas que não ficarão perdidas ali quando elaboram a manutenção. Existem diversos profissionais, né, que têm níveis técnicos totalmente diferentes e quando vão resolver um problema, às vezes eles tentam pela expertise, né, que obtiveram de diferentes áreas, métodos totalmente diferentes, mas nós sabemos que o problema normalmente é um só. Então, a questão de tempo, a questão de padronização, a questão de confiabilidade, de você não deixar
itens secundários passaram ali com problema, né? Você tem mais de um problema no circuito. Se você não faz um troubleshooting, você termina não verificando e termina passando despercebido. Um problema secundário se torna um problema primário que prejudica todo o sistema. Agora, como que nós faríamos ali o troubleshoot para entender o troubleshoot de uma maneira um pouco mais prática? Por exemplo, você tem no exemplo 1 aqui, algo bem básico. Meu carro parou. Então, você identificou primeiro o problema. O meu carro parou. Quais seriam os principais diagnósticos ali? O painel está apagado? Sim, começando por prioridade. O painel está apagado? Sim, o painel está apagado. Então, provavelmente, você está com algum problema referente à bateria, fusível ou um sistema do alternador do seu carro. Como que você consegue identificar isso? Obviamente, com o conhecimento de um especialista. Não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer essa análise. Porém, pressupondo que houve um especialista que passou o conhecimento necessário para você fazer essa análise, fica muito mais fácil de você identificar qual é o problema. Essa é a ideia do troubleshooting, né? Não, o meu painel está aceso. Seu painel está aceso, você pode verificar o item de gasolina. Pô, meu carro está sem gasolina. Então, você fez primeira inspeção visual, o painel não estava apagado, o painel estava aceso. Então, você não tinha problema de bateria fusível alternador. Próximo passo. Seu carro está sem gasolina, então você irá comprar gasolina. Não, o painel está aceso, meu carro está com gasolina. Pô, a roda do carro caiu? Pô, caiu, então é guincho. Teve algum problema no motor que ao dar partida você consegue identificar que você realmente está com um problema ali no motor, seja de biela, pistão, virabrequim, mangueira, radiador, sonda, a parte de controlador do carro, qualquer problema referente a motor, você não vai conseguir solucionar esse problema na rua. Você vai precisar levar seu carro para um mecânico. Identificando este problema, naturalmente você vai chamar um guincho, porque não é possível você arrumar ali. Então, você vai tomar uma atitude e você já sabe o procedimento que você tem que fazer, né? Você não vai ficar simplesmente ali parado sem saber o que fazer. Um outro exemplo aplicado à elétrica de um modo comum, para a gente finalizar aqui a análise simples, porque o próximo exemplo já é aplicado para a engenharia de software, né? Então, você está com um problema na sua lâmpada. Seu primeiro diagnóstico é, creio que a lâmpada esteja queimada. Então, primeiramente, você vai efetuar a troca da lâmpada. Se você efetuou a troca e identificou que o problema não era a lâmpada, era o soquete. Então, se fosse a lâmpada queimada, show de bola, problema resolvido. O problema não era a lâmpada, o problema era o soquete da lâmpada. Então, você já sabe que o próximo procedimento natural é verificar o soquete da lâmpada e você efetua a troca. Olha, Jonathan, eu verifiquei tanto a lâmpada quanto o soquete e não havia problema em nenhum dos dois itens, né? Então, por ordem, você irá verificar um interruptor, que faz o acionamento referente àquela lâmpada. Olha, o interruptor estava, por exemplo, com os contatos oxidados e não estava deixando passar a tensão ali entre a fase e o retorno que vai para a lâmpada. Por isso que a lâmpada não estava acendendo. Então, você vai efetuar a troca do interruptor. Então, você constatou que não era, né, a lâmpada queimada nem o soquete, era o interruptor. Porém, se não for o interruptor, qual é a próxima possibilidade de a lâmpada não acender? É o disjuntor. O disjuntor referente ao circuito de iluminação. Então, você vai até o quadro de iluminação referente àquela lâmpada que você está verificando. Fez a inspeção visual, diagnóstico, e aí você fez a medição, constatou que o disjuntor está desarmado. Desarmou por algum surto, algum problema, alguém que estava mexendo ali, né, na calha e terminou
causando algum problema, porém o problema foi sanado. Você efetua o rearme do disjuntor e a lâmpada vai acender, o circuito vai funcionar. Jonathan, eu fiz a medição no quadro, tentei efetuar um rearme do disjuntor, porém o disjuntor não rearma. O disjuntor está com problema. Então, o problema daquela lâmpada não acender realmente era um disjuntor. Então, assim, se é uma pessoa mais leiga e que não tem conhecimento do assunto, o que ele vai fazer? Mesmo sendo eletricista, ele vai parar na primeira etapa. Ele vai parar ali na lâmpada queimada, vai voltar para a manutenção, vai falar com todo mundo e o próximo passo que provavelmente o outro eletricista vai falar é: vai lá e verifica o soquete. Aí volta o eletricista da manutenção pro campo e verifica o soquete. Não era o soquete. Aí o cara volta para a manutenção e o outro eletricista vai falar: verifica o interruptor. Você está vendo quanto tempo é despendido referente à verificação de uma lâmpada? Por quê? Porque o eletricista não sabe como que faz no procedimento de troubleshooting. Verificar a lâmpada queimada, verificar o soquete, um interruptor e o disjuntor. Tanto a parte de alimentação do disjuntor, né, quanto a integridade do disjuntor referente ao sistema ali, né, o circuito de iluminação. Então, o troubleshooting, ele vai te dar o suporte técnico referente aos procedimentos que você vai verificar um problema. Pode parecer um problema simples, uma lâmpada. Só que quando você leva isso para outros circuitos, outros sistemas, outros equipamentos que tem muito mais sensores, muito mais alimentações, muito mais entradas, saídas e dispositivos, o troubleshooting ele pode tomar várias e várias etapas, várias e várias verificações. E quando você não cria esse roteiro estruturado, você tem pessoas referentes à manutenção corretiva que vão despender quantidades enormes de tempo para fazer verificações muito básicas. Então, é por isso que é muito importante você ter um roteiro estruturado para você fazer uma verificação. Como eu citei, como coordenador de engenharia, eu coordenava uma equipe diretamente de 15 pessoas, todas da área técnica. E essas 15 pessoas, obviamente que eles tinham roteiros estruturados quando iam fazer verificação. Eu previamente verificava quais eram, né, as possibilidades de problema e passava um roteiro estruturado para ele fazer. É a técnica do troubleshooting customizado para uma realidade de campo para manutenção. Então, você cria essa nova possibilidade no qual você consegue passar o conhecimento do especialista para uma pessoa de campo. E ela vai usar esse conhecimento para poder resolver o problema de uma maneira mais rápida possível, evitando, assim, custos de estadia, de deslocamento, de alimentação, e despender muito mais tempo, por exemplo, no interior de São Paulo, em outro estado ou até em outro país, para fazer uma verificação básica, porque o cara não tem um roteiro estruturado. Agora, indo para o modo avançado, né, que seria o troubleshooting aplicado à engenharia de software. A engenharia de software, ela tem o troubleshooting muito mais maduro. A engenharia de software, ela teve diversos problemas com a elaboração de software que fazem interface ali com itens físicos, sejam softwares supervisórios, sejam sistemas de controle, PLC, ou qualquer outro software que faça ali controle, né? Principalmente que tenha interface com o mundo real. Então, você tem ali a parte do começo do processo, identificando que há um problema. Você identificou o começo, há um problema. Então, a engenharia de software, ela vai realmente definir o problema. Esse daqui é um nível mais maduro do troubleshooting, né? Então, você tem realmente uma linha de definição do problema. Depois da definição do problema, você vai, com as ferramentas, obter os fatos de via que estão com o problema
no software, se é uma interface, se é qualquer outro item, né? Se é back-end, se é front-end, se é linha de programação ou se é um botão de interface, né? Falando do modo mais prático. A partir disso, você vai encaminhar para a equipe responsável e você vai começar a considerar as possibilidades que estão com problemas. Essas possibilidades, elas são analisadas pelos especialistas. São engenheiros especialistas, né, que cuidam tanto da parte de desenvolvimento do software, quanto da parte de debug, a parte de correção, a parte de tomada de atitudes referente ali à resolução dos problemas. A partir disso, você vai criar um plano de ação, porque você pode ter um software que está rodando, né, e você simplesmente não pode parar o software. Então, você tem que criar um plano de ação, caso o software esteja rodando, e a partir desse plano de ação, definidas as devidas datas e as devidas proporções que você vai tomar referente à correção do problema, você vai criar ali, implementar o plano de ação. Você implementando o plano de ação, você implementou? Show de bola! Você vai observar os resultados do seu plano de ação. Se você colocou, né, em paralelo para rodar e simulou, ou se você simplesmente, né, derrubou o software e subiu o software atualizado, criando ali, né, através do diagnóstico, você identificou o problema, criou uma hipótese, trazendo para o troubleshooting, você vai aplicar essa hipótese e observar os resultados. Aí você vai para a parte de análise, né? Sintomas do problema estão resolvidos? Não. Se não estava resolvido, naturalmente a gente voltava ali da parte de solução para a parte de análise. Então a gente vai fazer uma otimização do processo ou a criação de um software no qual realmente resolva o problema, e aí você volta aqui novamente para a parte de criação de plano. Cria o plano, implementa o plano de ação, observa os resultados, certo? Você novamente vai verificar sintomas do problema. Estão resolvidos? Dessa vez, sim. Nossa, graças a Deus, deu tudo certo, os problemas estão resolvidos. Nós temos ali os sintomas do problema estão resolvidos. Aí sim você consegue fechar, né, o chamado formalmente, deixar o sistema rodando com o problema resolvido. Esse item de documentar os fatos é o versionamento, é a parte do relatório técnico, é a parte da elaboração da documentação referente aos problemas que foram identificados. Então, essa parte é muito importante para a melhoria contínua do processo. Você identificou ali o problema, você documentou o problema, então, de fato, você vai pegar este conhecimento e vai repartir ali com as pessoas da parte de desenvolvimento. Olha, nós tivemos um problema referente a esse item, então esse item está dando muito problema. Vamos verificar a possibilidade de a gente tomar uma atitude e não fazer esse mesmo erro em novos projetos? Ah, esse produto está com problema. Ah, esse desenho que nós estamos fazendo no AutoCAD está com problema. Isso é aplicável para todas as áreas da engenharia, porque o engenheiro que cria, o engenheiro que desenvolve e o engenheiro que faz manutenção, que é basicamente, né, bastante engenheiro, ele vai conseguir ali, né, extrair esse conhecimento através da análise dos dados e propor várias melhorias referentes aos processos. A partir daí, sim, você vai conseguir finalizar o problema e aí você retorna à sua rotina normal. Quais são as principais áreas que são beneficiadas com a aplicação do troubleshooting, né? A área operacional dos processos, com menor tempo de parada. A parte de gerência, com a melhora contínua dos processos, a partir da análise e aplicação ali do conhecimento dos problemas nos produtos e nos processos, né? A área de compras, quando você tem ali um relatório de peças e problemas, para você ter um embasamento e comprar peças de melhor qualidade. Olha, esse item está dando tanta manutenção
que o custo de manutenção dele é maior do que pagar o pessoal da manutenção. Então, é mais fácil você comprar um material de melhor qualidade do que você comprar esse material nessa péssima qualidade que está demandando um custo muito alto de manutenção. Então, você consegue justificar, né, através da análise do material e de falhas, um material que está te dando muito prejuízo. E a manutenção com o ganho de velocidade, né? Então, assim, o troubleshooting, ele leva algum tempo para dominar, mas quando funciona, ele realmente dá resultados permanentes. Ele é que nem aprender a andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, aí é algo muito natural de você utilizar, né? Quais são as principais vantagens que você tem referente à utilização do troubleshooting? Opa, deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, perguntas. Pessoal, se tiver alguma pergunta, é só escrever aí no chat que nós vamos responder no final aqui da palestra, tá? Não precisa ficar acanhado, não. Pode perguntar que a gente vai compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Quais são as principais vantagens da utilização do troubleshooting? Disseminar o conhecimento. Assim, quem trabalhou com gerenciamento sabe que tem, que nem eu comentei, que tem pessoas que têm muito conhecimento e outras têm o conhecimento, né, não tão desenvolvido referente à prática. Então, quando você tem um especialista que passa todo o conhecimento dele para um roteiro estruturado de troubleshooting, você consegue dar uma equalizada, uma procedimentação no processo. Você não deixa tão aberto, né? Você pede para a pessoa fazer a verificação dos principais itens referentes àquele sistema. Então, isso ajuda tanto na disseminação do conhecimento, quanto na procedimentação da manutenção, criando um processo mais seguro, né? Não é mais seguro, até o hiperlativo é muito mais seguro, porque realmente o troubleshooting torna o processo muito seguro, né? Você tem uma verificação completa do sistema e muito rápida, porque a pessoa se concentra em seguir aquele roteiro e ela consegue mais tempo para poder desenvolver outras funções até, né? Você cria uma rastreabilidade referente aos problemas e muita otimização de tempo. Então, você cria uma cultura no qual as pessoas vão utilizar o tempo para poder passar o conhecimento como especialista para o roteiro estruturado. Isso ajuda toda a empresa a resolver ali o problema. Pessoal, se tiver alguma dúvida, realmente agora é a hora de você fazer, né? Porque isso vai agregar bastante na palestra, né? O troubleshoot, que nem eu comentei, ele pode ser melhorado, sim, e não só pode, como deve. Então, você tem o versionamento, você tem a versão 1, você identificou, fez uma melhoria no processo, você pode fazer o troubleshooting daquele processo, versão 2, versão 3 e versão 4. Quero agradecer o Gilmar e o Ari, que me convidaram para falar sobre troubleshooting e os processos, né, de melhoria, de manutenção corretiva. Sempre a gente coleta esses dados e utiliza, são importantíssimos para a gente sempre conseguir melhorar, né? Esses são alguns dos contatos, eu tinha até conversado com a Ari, eu também tenho um canal de engenharia no YouTube chamado Engenharia Total Jonathan Santos, tenho o site e tenho alguns outros contatos, caso vocês queiram entrar em contato, né? Se tiver dúvidas e perguntas, vamos falar agora, porque isso vai agregar bastante aqui na apresentação. Voltando aqui. Jonathan, eu não vi nenhuma pergunta, mas geralmente a manutenção ocupa, eu tive contato com os hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, eles utilizam muito esse troubleshooting, porque eles têm que ter uma eficiência de 95% a 99% no tempo de resposta na manutenção. E ele tem um painel totalmente eletrônico, onde eles analisam cada tipo de coisa, e cada especialista tem os seus procedimentos. Eles dão mais celeridade no processo da manutenção
eles chegam a ter até 99% no tempo de resposta na manutenção. Como é importante essa ferramenta que você nos traz hoje, né, para a corretiva. Porque na preditiva e na preventiva nós já temos o procedimento, né? E na corretiva, geralmente, acontecem vários problemas que não sabemos aonde é que está. Você pega uma bomba, por exemplo, você não vai saber se é a pá, se é o que aconteceu com ela, até você desmontar para saber o que aconteceu. Então, através do que ela mostra, você já sabe antecipadamente o que pode acontecer e já você ataca o problema de imediato, sem abrir uma bancada e você procurar o que é e vai tentando resolver e não conseguir resolver, né? Exatamente, você tem diversas ferramentas, né, que você pode trabalhar quando você coleta e analisa os dados. Por exemplo, que nem você citou, o caso do Albert Einstein, eles devem ter bastante conhecimento referente aos problemas que acontecem em bombas, em aparelhos, em sistema de energia estabilizada. Por exemplo, quando todo hospital tem energia estabilizada dedicada para UTI. Então, quando para um sistema referente a esses itens de energia estabilizada, são pessoas, às vezes, que estão em estado grave, que estão ali naquele circuito estabilizado. Então, você já tem que ter um processo muito rápido, né, para verificar, porque são vidas que estão dependendo daquela energia estabilizada. Então, o troubleshooting realmente deixa de ser algo opcional para ser algo que vai salvar vidas, né? Então, é muito importante você ter essa consciência que o troubleshooting vai ganhar o tempo ali referente à manutenção. Principalmente com respeito ao ar-condicionado, que eu tenho uma experiência com ar-condicionado. O ar-condicionado pode funcionar, por quê? Não sei. Será que é o filtro que está sujo? Será que é a parte elétrica que aconteceu? Será que são os contatos? Então, depende do trabalho. Ele pode funcionar, às vezes, não gelar. Mas por que acontece isso? Aí vem essa pergunta, por quê? Por isso que é importante, no ar-condicionado, não é qualquer técnico que você veja que pode executar um PMOC, por exemplo. Ele tem que ter um conhecimento, como você falou, um especialista para entender o processo, entender o equipamento, para buscar a solução com mais assertividade e mais rapidez. Entendeu? Então, cada local, cada equipamento tem que ter seu especialista. Com certeza. Um compressor de ar, por exemplo, né? Um gerador. O gerador não está mandando energia. O que está acontecendo? Será que é o pré-aquecedor? Então, tem muitos detalhes que cada equipamento é importantíssimo, isso que você traz para nós hoje, porque faz com que nós, profissionais, técnicos, passemos a pensar não só na parte de equipamentos, mas na nossa própria vida, do dia a dia. O que acontece comigo no caso de casa, por exemplo, você acabou de falar? O que pode acontecer comigo um dia, na minha casa a luz não funcionar? Eu já sei, através do que você me passou, aonde pesquisar. Outro dia desligou, aconteceu aqui, eu fui ver o disjuntor lá embaixo, que tinha desarmado. E eu pensei que fosse alguma coisa na tomada, entendeu? Embora eu seja engenheiro mecânico e não eletricista, né? Não, nem mecatrônico. Mas, para a nossa vida no dia a dia, é importantíssimo isso também. Conhecer o que nós utilizamos. Isso é importantíssimo, eu acredito. Com certeza. Então, o João Capras nos deseja uma boa noite. Obrigado, João. Obrigado pela sua presença aí. Tá? É da nossa associação também, o João. Uma pessoa muito bacana, um profissional excelente. Né? E o que você diz aí com respeito à parte de automotiva? Por exemplo, hoje os automóveis estão chegando, de um mês para o outro muda todo o software do carro. Hoje, para você mexer num carro BMW, se você não tiver as ferramentas, se você não tiver o conhecimento e o software atualizado, você não mexe. Por exemplo, uma bateria hoje te dá problema no câmbio automático. Sabia disso? A bateria dá problema no câmbio automático. É porque porque os câmbios, né, ele tem até a placa controladora, a gerenciadora do carro, que alguns, se for realmente automático, ele tem a necessidade do controle
através do modo, né, se é esportivo, se é econômico, então todo esse controle é eletrônico. Se você tiver qualquer problema na bateria, realmente não só o sistema de troca de marcha, com a parte de embreagem e câmbio, mas todo o sistema eletrônico do carro fica comprometido, né? O carro não vai funcionar direito. É bom a gente falar isso, porque às vezes as pessoas falam, eu vou trocar bateria, não, coloca uma mais barata. Não é? Então, isso veio fazer com que o profissional tenha consciência da tecnologia aplicada hoje. Não adianta a gente querer ter o jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Nós temos que ter assertivos e profissionais para cada coisa que vamos fazer. É por isso que a gente, na associação, busca aprimoramento. Aqui fala, boa noite, Jonathan, eu trabalho na manutenção, vamos ver aqui. Fala que eu trabalho na área da manutenção, e simuladores de voo. E nossa meta é manter 99% de disponibilidade de simulador para o cliente. A aplicação do troubleshooting está enraizada em nosso setor de engenharia e manutenção e nos auxilia a manter nossa meta. Parabéns pela palestra, totalmente aplicável nas áreas de manutenção. Obrigado mais uma vez, senhor. Obrigado, o Jefferson, aí por comentar. A parte de aviônicos também é uma parte que é bem procedimentada, né? Você tem roteiro estruturado para resolver diversos problemas que aparecem, né? Você tem a questão do tempo e de disponibilidade das aeronaves, né? No caso dele, é a parte de simulador de voo, creio que seja a parte que faz até a certificação dos pilotos, né? É a parte de simulação de voo para a certificação de pilotos. Então, essas máquinas também custam alguns milhares de dólares, né? Então, você simplesmente não pode deixar uma máquina dessa parada para você ter a disponibilidade necessária de equipamentos. Se você simplesmente tiver algum problema, como os sistemas são bem complexos, né? Você tem sistema mecânico, sistema elétrico, eletromecânico, hidráulica, pneumática, você tem controladores, a parte de software, tem uma parte visual também, né, da simulação. Então, são diversos sistemas que trabalham ali integrados. Se você não tem um roteiro estruturado para poder resolver aquele problema, o seu sistema fica parado por diversas horas. E se você tem um problema em uma máquina, um problema em outra, você termina parando, né, em diversas máquinas. O roteiro estruturado, principalmente para sistemas mais complexos, ele é muito importante, né? Você não vai simplesmente enviar um técnico sem saber o que ele vai fazer. Ele já tem todo o procedimento ali de verificação, que esse roteiro estruturado é o troubleshooting. Creio que seja isso aí, isso que o Jefferson até comentou aqui com a gente, né? Olha, se tiverem mais perguntas aí, fiquem à vontade, vão aproveitar o conhecimento, porque não é sempre quem tem essa oportunidade, hein? Né? E fala para mim, como é que a gente faz para montar um diagrama desse? Quer dizer, você chega numa empresa, você vai ser o gerente de manutenção, por exemplo. Isso. E você vai conhecer a tua equipe. É evidente que você vai ver se a tua equipe, quem são as pessoas com quem você pode contar ou não. Aí você passa a analisar o que mais dá problema. E aí você busca o que vocês fizeram para resolver esses problemas. E começa a montar um diagrama, é isso? Isso. É que normalmente você tem diversos itens. Vamos citar, por exemplo, uma manutenção de uma indústria mais básica, né, que não tem um sistema tão integrado. Tem diversas máquinas ali na parte da produção. Então, você tem a classificação por tipo de problema. Problema elétrico, supondo o mais simples, né, elétrico e mecânico. Você tem alguns itens que são referentes a corte, a parte de molde, ou alguma outra parte que seja mais mecânica. E aí você tem outros problemas que são referentes à alimentação, a parte de sensores, né, que é a parte elétrica. Então, assim, você vai desenvolver um roteiro estruturado para a verificação básica dos itens da elétrica. Então, você tem ali a alimentação, a verificação do quadro, verificação da alimentação, a fonte 24 volts, referente aos sensores, né, que captam
as entradas para o controlador lógico programável e os itens de saída. E aí você consegue fazer uma verificação, um roteiro estruturado para a verificação da máquina, né? Você faz a verificação elétrica do quadro. Está chegando a alimentação? Positivo. Então, do quadro, aí você vai para o próximo item. Está chegando a tensão na fonte? Está chegando. Está chegando a tensão no PLC ou no CLP, controlador lógico programável? Tá. Então, você vai para o próximo item. Verifica as entradas. As entradas estão chegando a tensão? Faz o teste. Sim, está funcionando. Verifica as saídas. As saídas estão devidamente acionadas quando eu faço o acionamento ali da entrada? Sim. Então, esse é um roteiro estruturado básico, né? Alimentação elétrica, a parte de alimentação dos equipamentos, verificação das entradas, verificação das saídas e a verificação, inspeção visual junto com a elétrica da integridade dos itens. Então, esse seria a parte elétrica. E também da parte mecânica, né? Integridade física, se tem rachadura, se tem algum problema, se tem algo travando fisicamente, se tem algo na frente de uma cortina de acionamento que está impedindo o funcionamento da máquina, se tem algum problema mecânico de posicionamento dos sensores ou qualquer outro problema de integridade dos sensores, né? Então, esses seriam as etapas de verificação mecânica. Então, por exemplo, deu problema nessa máquina, então você tem um roteiro estruturado de elétrica, um roteiro estruturado de mecânica. Deu problema nessa outra máquina, então você tem um roteiro estruturado de elétrica, um roteiro estruturado de mecânica. Caso você tenha algum outro item, por exemplo, pneumático, hidráulico, verificação da pressão da linha, está operando na pressão normal? Sim. Verificação do filtro, o filtro está correto? Tem alguma fuga? O acionador o pistão está travado? Você está com algum problema no cilindro? Não está com problema em uma chave 3 vias? Então, você vai fazendo ali, né, os procedimentos de verificação de acordo com cada tipo de sistema e cada tipo de máquina. Então, Jonathan, eu não estou vendo mais perguntas, mas a associação ela tem uma revista digital sobre engenharia e ela vai direto para o CREA São Paulo, né? Nós temos 18 páginas e nessa revista nós colocamos muitas matérias da área de engenharia. Eu convido a você, se você quiser, fazer uma matéria, né, para que nós possamos publicar em nossa revista. Essa revista corre o Brasil todo até o exterior já. Então, se você tiver alguma matéria e quiser enviar, nós divulgaremos, nós colocaremos e estaremos na nossa revista. Ok? Certo, eu agradeço pelo convite, viu, Gilmar? Obrigado mesmo. Fique à vontade, a SEAG é sua também. Você está onde? Aqui em Guarulhos, São Paulo? Eu sou do Jaçanã, aqui na Zona Norte, mas é bem na divisa de Guarulhos, é bem perto aqui. Então, fique à vontade de conhecer a SEAG, fique à vontade. É a sua casa também, é a casa do engenheiro. Certo, obrigado, Gilmar. Eu acredito que não tenha, mas tem alguma consideração que você queira fazer, Jonathan, para os profissionais que trabalham na área da manutenção? Alguma indicação? Tenho sim. Referente aos profissionais, né, é sempre buscar o conhecimento. Você sempre não ser, né, uma pessoa que se conforma com os problemas. Deu problema, você simplesmente troca, né? Sempre analise por que aquilo está dando problema, né? Essa é a arte, né, da manutenção e serve muito para quem gosta da área, né? Para você ser um bom engenheiro e não ser simplesmente aquela pessoa da manutenção que tira um equipamento e coloca outro, né? Essa é uma consideração muito importante referente ao troubleshooting e à manutenção corretiva. E profissionalmente, também referente à SEAG, você engenheiro que está assistindo aqui hoje a palestra, é muito importante essa troca de conhecimento entre os profissionais, né? Que nem o Gilmar complementou bastante coisa aqui da palestra com o conhecimento dele. Eu aqui compartilhando o conhecimento com vocês hoje. É muito importante e é um crescimento muito legal essa interação entre os profissionais da área. São pessoas extremamente capacitadas, são pessoas que estão dedicando, né, o seu tempo e o extrato ali do conhecimento para passar para vocês. Aproveitem essa oportunidade, né, de adquirir o conhecimento de pessoas que estão ali 30 até 40 anos na área
Eu, humildemente, só tenho 20 anos na área, eu comecei com 14 anos ali no Senai, então eu tenho bastante tempo, são só 20 anos, eu sei que vocês têm muito mais tempo de conhecimento do que eu, e humildemente, né, eu vim aqui conversar com vocês, passar esse conhecimento e adquirir muito mais conhecimento, né, tanto com o CREA quanto com a SEAG. Então, por favor, venham conhecer, né, que nem você citou, Gilmar, a SEAG, o CREA e essa parceria de engenheiros que engrandecem tanto a profissão e ajudam a repassar o conhecimento. Perfeito. Como você falou agora, o que nós fazemos? Nós costumamos passar, no final, uns vídeos institucionais do CREA São Paulo, para que a pessoa entenda o que o CREA faz, como é que ele trabalha, né? Então, acredito que não tenha mais perguntas. Eu quero agradecer imensamente, Jonathan, e fique à vontade de voltar outras vezes para nos abrilhantar com excelentes palestras, tá? E quero deixar agora o vídeo institucional do CREA, para que nós entendamos um pouco mais o que faz o CREA. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado, e obrigado a todos vocês que nos prestigiaram. Estejam sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química,
química, engenharia de agrimensura, engenharia de segurança do trabalho e geologia e engenharia de minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da Certidão de Acervo Técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e com visão de futuro estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.